Trabalhe com fé, Deus nos ampara. Não perca tempo, não fuja ao dever. Ame seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol. Não tardará luminoso por vir. Jesus na vanguarda dos corações. Lutando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho. Pé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Maior espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior. Nos dá seu amor. Plante alegria, semeia paz. Trabalhe com fé, Deus nos ampara. Não perca tempo, não fuja ao dever. Ame seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol. Não tardará luminoso por vir. Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho. Pé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Maior espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior. Nos dá seu amor. Uma música ou duas? Daniel, é uma ou duas? Duas? Certo. Eu esqueci do capô atrás. Eu esqueci do capô atrás. Deixa eu pegar, só um minutinho. Qual é a música, Raíssa Costa? Depois dessas suas mímicas, ela já fez aí, quase Libras. É você que manda isso. Seja bem-vinda, Raíssa. O pessoal, boa tarde. Enquanto que ela foi lá buscar alguma coisa que eu não ouvi. Joséilton, bem-vindo. Thaís, Caio. Uma boa tarde a todos, desde já. E é com muita alegria que a gente tem nessa tarde. Ainda teremos mais 2 músicas com Isis e a gente começa o nosso Cine Debate desse domingo. E tem tudo a ver Dia dos Pais, família. Esse filme traz muito essa reflexão da responsabilidade do pai. E foi escolhida a esmo, que assim, obviamente por nós da Terra, né? Mas eu não prestei atenção com relação à data e assim com o Arthur, conversando com o Arthur, não teve o intuito, mas vendo ontem e hoje, como tudo está ligado, né? Como tem tudo a ver com esse processo de educação, paternidade, amor, família. Só estou falando, Isis, pode falar aí. Minha internet deu uma brecada. Voltei. Voltei. Ela sempre fala que minha conexão está instável. É esse computador que não está estável. É tu, Isis, pode ir.
Tá. Ao acordar, posso notar que tantas coisas estão fora do lugar. Estende a mão e ganha um não, ou um olhar de pura incompreensão, vontade de se transformar, mas a descrença tenta te desanimar. Boa canção no coração, então é hora de pensar. Se você deixar que o mundo te ilude, faça pensar que é normal e esquecer que há muito além, como se tudo fosse a vida material. Como é bom poder saber que essa vida há de ser mera página escrita em um livro imortal, e pra sempre vou viver. Hora é de perceber que as coisas desse mundo se explicam no final. Não se perca na ilusão de querer ter a razão. O que vale nessa vida está dentro do coração, mais do que ter opinião. Como é bom poder deixar que as nossas atitudes possam tudo transformar. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Escolhido a dedo o repertório, realmente. Vamos lá fazer o que será. Valeu, Isis. Um cheiro bem grande. Obrigadão pela participação. E eu estou quase que travando de novo, mas a gente vai conseguir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, bem-vindos ao nosso Cine Debate. Hoje com o filme Menino que Descobriu o Vento. Após essa harmonização com as músicas e, como eu falava na hora que eu travei, não foi escolhido por relação
com relação ao Dia dos Pais, mas tudo tem a ver ali com família, faz refletir muito. Pensamento de família, de responsabilidade, de amor, de cuidado e das responsabilidades de um lado de um pai querendo o melhor e digamos que inocência, mas a fé de um filho querendo também o melhor. Então, muito lindo essa reflexão. E começo o nosso cine debate com a frase do finalzinho do filme, para passar a palavra para Arthur. Deus é como o vento que tudo toca. Então, com essa certeza, começamos o nosso cine debate, o menino que descobriu o vento. Com você, Arthur. Oi, todo mundo. Daniel, essa frase aí foi bem marcante no final, né? Que você já estava embalado no filme lá, tantas histórias, tanta coisa que tinha acontecido. Aí botaram essa frase assim, caramba. E foi meio que isso, né? Meio que como ele tivesse construído um instrumento para captar aquele vento que estava sempre ali, né? Porque não deixou de existir vento desde que terra é terra, né? E aí ele pega e consegue transformar aquilo que está vendo, e transformar em ação, né? Fazer as coisas se movimentarem. Eu acho que resume muito o que o filme traz, né? Como um todo. Essa ideia de materializar esse desenvolvimento, esses planos, essas ideias, né? Que com certeza ele estava ali intuído também, né? Além da sua própria motivação para fazer as coisas girarem, né? Naquela terra que ele estava, não só era uma questão de fugir daquele lugar, né? Daquele espaço, porque ele tinha uma relação com as pessoas que estavam ali, ele tinha relação com o respeito da família, né? Que ele estava envolvido. E assim, foi a segunda vez que eu assisti o filme. É um filme muito, muito bonito, né? Muito emocionante. Todo mundo que eu conversei, assim, eu assisti a primeira vez lá em São Carlos com o pessoal, pensei, caramba, que filme muito legal, né? E, e até dei uma olhada, assim, né? Que o país do Malawi, ele até hoje ele passa por algumas dificuldades, assim, bem sérias, né? Bem precariedades, eles têm centros de refugiados, inclusive o Fraternidade Sem Fronteiras tem um projeto lá, que é o intitulado Ubuntu, que eles fazem além no Malawi, tem no Moçambique e outros países vizinhos, que eles coordenam a ação de construção de escolas, com também workshops e algumas outras atividades para os pais e adultos da região poderem fazer alguma coisa, aprender ofício para se manter. E é bem interessante, vale a pena conferir lá o que o pessoal fez. Com relação, assim, minha própria vivência pessoal, né, quando eu vi ele mexendo naqueles livros lá de motores, ímãs, elétricos, aí eu ficava pensando assim, caramba, o menino tinha 14 anos, pegou esses livros aí de elétrica, fazer motor, um monte de coisa que a pessoa passa estudando um tempão, e se você me der o livro, rapaz, eu não sei se eu consigo montar um negócio desse assim, não. E ele foi lá, foi na garra e conseguiu fazer tudo aquilo, né? E eu fiquei pensando muito nisso, cara, mas às vezes a gente tem um conhecimento muito vasto e a gente não tem aquela ideia toda, não tem aquela toda energia, mas tem uma pessoa ali que tem uma ideia grande, uma coisa assim que só está precisando do empurrão, ou às vezes do que você tem para oferecer. Às vezes você acha que você às vezes não tem, às vezes não vai conseguir fazer muita coisa, mas até o simples fato de você passar alguma coisa que você já tenha é mais do que o suficiente para uma outra pessoa sair do lugar ou conseguir uma coisa nova, né? E isso me vem muito assim quando fazendo esse paralelo também com a história do pai dele, a presença do pai dele na história, né? Porque o pai dele foi aquela pessoa que estava ali a todo momento tentando ir pela porta estreita, né? Para conseguir fazer com que a família sobrevivesse, com que todo mundo se juntasse na comunidade, para fazer a colheita render e não ter que vender a terra lá, desmatar um bocado para poder entregar e conseguir um dinheiro fácil, se aliar politicamente para ter esse retorno. Né? Em nenhum momento eu vi dele assim uma coisa que fosse contra a ação. Às vezes ele se via um pouco perdido naquela situação, mas em nenhum momento eu vi ele com intenção ruim, sempre a intenção de ajudar. Né? E como a gente percebe também que pode ser, assim como aquele pai, a gente esteja em muitas situações da vida, não como aquela pessoa que está com a ideia principal, que vai fazer as coisas tocarem para frente,
mas às vezes a gente está na posição de ser o levantador do time. Se aquela pessoa que vai cruzar a bola, o outro fazer o gol. E eu vi muito isso assim nele. É como se fosse assim, às vezes não vai ser a hora de você, não vai ser a sua ideia, não vai ser você que vai solucionar o problema, mas você tem a capacidade, você está ali no time, também numa posição muito importante para poder fazer com que a outra pessoa consiga se levantar. E eu vi muito essa posição dele reconhecer também esse papel de suporte e também deixar ser suporte, né? Quando o pessoal diz, dê a bicicleta para o menino, para ele fazer um negócio, ele não sabe o que vai fazer, e ele, né, revoltado, relutante, né? Ainda pensando que aquilo que deveria ser feito era do jeito que ele pensava, mas ele vai, abre mão e faz com que ele consiga, né, fazer as coisas. E eu acho que é muito isso, assim, na vida, todas as posições desse time, elas são imprescindíveis para que o time da Terra vença, né? E é isso, às vezes a gente é líbero na equipe lá, às vezes a gente vai passar a bola, vai para o outro cortar e fazer o ponto, às vezes a gente vai dar o passe para aquela outra pessoa, atacante, lá fazer o gol. E tudo isso é importante, todas são posições que vão fazer o time vencer, né? E alguma hora a gente vai estar numa posição mais de ataque, ou talvez mais na defesa. Então é isso, assim, achei que muito essa posição do pai assim também foi de grande valia, até porque a colaboração é uma lei, né? Então sempre vai ter que existir para que as coisas triunfem, né? Para que ele conseguir fazer, inclusive a própria ajuda que ele teve dos amigos ali para conseguir fazer o moinho andar. Um outro aspecto do filme também, que é bem forte também, é a desigualdade social, né? A desigualdade dos poderes que a gente vê também com as pessoas que moram ali. A gente pensa como é que aqueles espíritos ali estão passando por privações tão grandes. E apesar de tudo isso, conseguir ver, por exemplo, nas palavras da mãe, uma palavra de fé e de força para conseguir guiar e impulsionar as outras pessoas da família a persistirem, ficarem juntas, né? Porque aquela união, a fé que as coisas iam dar certo juntos, estava movendo ela e fazendo aquilo, tudo vale a pena, né? E como a gente, com problemas bem menores, às vezes a gente não tem nem uma gramazinha, um pedacinho dessa fé para achar que as coisas vão dar certo, né? E acho que isso é bem marcante. E quando a gente vai também para o livro dos Espíritos, né, quando lá na lei de igualdade ele vai perguntar sobre as desigualdades sociais, né? E Kardec pergunta se essas condições sociais é uma lei da natureza, dessa desigualdade. E eles falam que não, que é uma obra do homem e não de Deus. Então, quando a gente vê que isso é uma obra do homem e não de Deus, a gente também toma a responsabilidade para a gente de pensar que também é nossa responsabilidade desconstruir essa desigualdade que a gente deixou se fazer, né? Deixou se firmar por aqui. E um outro aspecto também, quando a gente olha aqueles políticos que iam naquela região se aproveitar ainda mais de pessoas que estavam em desespero, né? E o desespero faz a gente até tirar um pouco da razão, assim, e correr atrás da sobrevivência. E aí, na pergunta 807, ele diz que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em benefício próprio. E eles respondem, merecem anátema. Ai deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. E também no capítulo 3, na questão 684, eles perguntam dos que abusam da autoridade também, impondo a seus inferiores uma carga de trabalho excessiva. Eles falam, uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Isso também fez pensar muito naquela questão de quanto mais é dado, mais também é cobrado. Nessa responsabilidade, nos recursos que a gente consegue e no poder que a gente tem. Então, aquela situação de poder ali podia fazer muito para aquela sociedade naquele momento, mas estava completamente desbalanceada, se comprometendo cada vez mais, né, ali no curso da vida e nas ligações que todos tinham. Isso é um ponto assim marcante, assim, até para nos lembrar assim de como é que a gente está guiando nossos atos e persistindo neles para fazer as coisas caminharem. Uma outra coisa também que eu lembrei, essa coisa da reestruturação, da fazer uma desigualdade meio que sumir, né? Vai demorar muito ainda,
mas foi uma palavra de um ativista lá do Morro do Complexo do Alemão, que é Raul Santiago. E eles têm vários projetos por lá, e uma das falas dele, ele fala uma coisa bem interessante, que ele diz: eu estou começando a pensar mais em perspectiva do que oportunidade. Ele falou que a oportunidade, muita gente fala, essas pessoas precisam de uma oportunidade. Só que geralmente o que é que acontece em locais como esse, né, como a favela, como um local muito pobre? A oportunidade, ela apenas põe uma luz em cima daquelas pessoas que já se destacam. Então, aquela pessoa fala, essa pessoa é um gênio da matemática. Então, ele traz aquela pessoa. Aquela pessoa dança muito balé e traz outra pessoa. Ou seja, ele está pescando algumas pessoas que já estão ali, que é uma oportunidade, claro que todos vão precisar. Mas não é isso que vai resolver o problema do local. E ele fala que o que resolveria mesmo é pensar os projetos que ali estavam acontecendo em termos de perspectiva. Você criar uma perspectiva. Ou seja, você potencializar o espaço que as pessoas já vivem e trazer coisas assim, olha, isso aqui pode ser diferente, vamos fazer uma coisa para que as pessoas tenham até a ideia de dizer, caramba, a minha vida não precisa ser assim para sempre, eu posso melhorar, eu posso transformar esse lugar num lugar melhor. Até para dizer assim, para quando eu crescer, eu não quero, minha vida não vai acabar aqui, não vai ser só isso, eu tenho possibilidades, tenho uma perspectiva na minha vida, na minha comunidade que eu vivo. Não é só uma coisa que vai ser meio que uma salvação, alguém vai lá e me puxar dali, né? Criar essa ideia de que a gente pode construir esse espaço. Como aconteceu muito com ele, né? Ele estava ali trabalhando não só para ele estava ali trabalhando para a família dele, para a comunidade dele, e isso foi muito importante para transformar todo aquele local, né? Não foi uma coisa que não foi apenas para ele que estava fazendo, então uma atitude que pensava em todos, na perspectiva de todos, para dizer assim, nossa, vamos trabalhar, fazer isso que a gente vai conseguir como grupo atingir muita coisa. E basicamente por agora foram essas minhas considerações, assim. Tem muito mais coisas que a gente pode conversar nesse filme, mas aí e a gente vai discutindo, e também tem Gabi e Raí, né, para falar mais algumas coisas para a gente. Valeu. Isso, valeu, Arthur. Realmente excelente. E esse realmente seu final, principalmente, esse seu final me tocou muito. Essa questão de oportunidade, o que é a oportunidade, e a questão da representatividade. Foi muito boa colocação sua, para massa mesmo. Gabi, com você, meu anjinho. Vamos lá, boa tarde. Primeiro, falando aí sobre o que Arthur acabou de falar, né, que eu até anotei aqui, sobre a questão de a gente vê na faculdade de elétrica esses livros super avançados e ele nessa idade, e aí Raíssa e Daniel botaram, a gente comendo terra e comendo cola. E pior ainda, que eu olhei umas entrevistas, os livros eram em inglês e ele não tinha esse conhecimento. Então, foi trabalho duplo para ele. Tu imagina o que é um propósito, né? Que esse menino tinha. E também voltando na questão das desigualdades, Arthur, eu não lembro mais qual é o livro da codificação, mas eles falam, tem uma parte que fala sobre essa questão eu acho que é no Evangelho mesmo, que fala sobre a riqueza, né, e de como não pode tudo ser igual, porque uma hora tudo vai ficar, acaba se equivalendo devido à própria desigualdade humana, né, e a que alguns vão se destacar mais do que outros, e de que se tudo fosse igual, não haveria evolução, não teria justamente esse intuito de crescer, que às vezes surge justamente nesses momentos difíceis. E aí, o filme eu acho bem interessante porque ele é dividido em 4 partes, né? No plantio, no crescimento, na colheita e no vento. E aí você pode pensar de forma muito simplista, digamos assim, óbvia, que são justamente as fases em que passa a terra, né? Como é que o pai dele está lidando com a terra. Primeiro ele está plantando, depois tem o crescimento, depois tem a colheita daqueles grãos que conseguiram crescer, e depois a descoberta do vento, né? E a outra perspectiva, né, outras perspectivas são justamente o processo de desenvolvimento,
tanto do William, né, como da sua família e como da sua comunidade também. E aí a gente consegue fazer um paralelo disso também com a parábola do semeador, né? Que como cada um deles, cada pessoa da comunidade, ela reagiu àquela adversidade, àquela situação em que eles passaram ali. E aí a gente vê logo no começo que as terras do irmão do pai, né, de William, ficaram para o filho mais velho dele. E o que é que o filho faz? Vende a um preço, vende aquelas árvores que eram importantíssimas justamente para parar aquela água e não produzir aquela enchente. E ele vende a um preço assim miserável, porque ele está pensando só no agora, só no material. Então é como se ele deixasse que os passarinhos fossem lá e comessem as sementes dele. Ele não quis plantar e não quis lutar por aquilo. E aí, outra coisa também que eu achei importante, que justamente na primeira fase do plantio, a gente vê como é que é formada a criação de William, da irmã dele. Como a mãe e o pai, eles davam valor ao estudo, eles davam valor a uma fé, toda vez eles se reuniam para comer, eles agradeciam por aquilo que eles tinham. E a gente vê o início, né, como ele já se interessava pelo rádio, como ele já tinha aquele talento nato, né? E algumas pessoas ficavam justamente, como o Arthur falou, esperando uma solução, esperando um salvador, esperando que o governo resolvesse todos os seus problemas, né? E aí alguém fala, vocês acham que o governo vai deixar a gente morrer de fome? E aí, se eu não me engano, é o pai dele que fala, sim, mas e aí, a gente vai ficar sem fazer nada? A gente não vai tomar nenhuma atitude? E aí entra também na questão de outra parábola, que é a parábola dos talentos, né? Que há um servo, que um senhor, né, tinha 3 servos, precisou fazer uma viagem, deixou com um servo 5 talentos, com outro 2 e com outro 1. E aí o de 5 talentos multiplicou em 10, o de 2 talentos multiplicou em 4, e o de 1 talento, por medo, ele enterrou e não fez nada com isso. E aí ele tira justamente, quando os servos voltam, né, para prestar contas àquele senhor, ele tira o talento daquele último servo e dá o que tem mais. E aí volta aquela frase que Jesus também falou: a quem mais será dado, quem tem, né, será dado ainda mais, e quem não tem nada, lhe será tirado. Que aí também tem você fala, porque vão ter pessoas que ainda vão dizer, porque o William era muito inteligente, porque o William tinha talento com rádio. Só que ele foi expulso da escola 2 vezes. Ele tinha muita coisa, enfim, para desistir, né? Ele tinha muitos motivos para desistir, digamos assim. Mas ele não se deixou abalado por isso. E ele fez a parte dele, né? Ele fez tudo que estava sob suas mãos, apesar do pouco recurso. E aí, falando em recurso, tem uma parte lá, né, que eles já estão numa situação bem escassa, e o pai resolve rezar para os ancestrais. E aí a mãe do William acha que aquilo é o fundo do poço. E muitas vezes é uma situação que a gente se encontra, né? E só que eles já utilizaram todos os recursos que eles podiam, né? Entre aspas. Ainda faltava a última parte, né? Que seria utilizar do vento, né? Do talento E aí o nosso último recurso sempre é Deus, né? E Deus, ele tem recursos infinitos. E ele pode nos prover muito mais, né? E essa questão da seca me lembra muito também a questão de passar pelo deserto. E que é uma questão não só externa, né, mas também interna. E outra questão também, e aí outra parábola que também me remeteu muito a esse filme, foi a de muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, todos eles tinham a mesma condição,
né? A todos nós são dados talentos também, né? São dadas oportunidades que sejam, mesmo numa situação tão precária, eles tinham muitos meninos ali, por exemplo, na escola, mas nem todos fizeram o que o William fez, né? De ir atrás, de procurar, de encontrar uma solução. Talvez, como o Arthur disse, nem todos tivessem essa missão, né? Nem todos tivessem pudessem ser ali o protagonista, como era o William. Mas todos puderam fazer sua parte, né? Os amigos dele que o auxiliaram, que ainda foram com ele atrás do pai. A irmã dele, que eu também acho que teve uma função incrível quando ela resolve sair. E ela mostra, assim, uma empatia muito grande com a família dela, quando ela resolve ir embora para ser uma boca a menos, né? E não dar não ser mais um fardo, digamos assim, para a família, né? O pai também que deixa de comer para não deixar faltar os filhos, né? E quando a mãe fala com o diretor da escola e ela fala que mesmo rezando para chover, eu anotei aqui, mesmo rezando para chover, nossos ancestrais sobreviveram porque permaneceram juntos. E aí ela pergunta, quando estivemos juntos? E aí mostra a necessidade, né, de sociedade, de colaboração, de um com o outro. Que é quando justamente o diretor deixa o Will voltar a estudar, que já tinha sido a segunda vez que ele tinha sido expulso, para que ele voltasse aos estudos dele, né, em relação ao moinho, ao vento, etc. Acho que é isso. Vocês se assustam quando eu boto 2 minutos, que eu não boto 2 minutos. Tá bom. Já dá uma engasgada. Aí eu vejo. Depois a gente conversa mais. Foi ótimo, Gabi. Realmente, assim, você trouxe coisas bem pontuais também, complementando a fala de Arthur, nessa reflexão. É você falando e vindo, assim, as cenas do filme, os processos, assim, e como é interessante a gente ouvir uma outra pessoa. É aquela história da releitura. Como é bom a gente ver, refletir, ter nossa opinião, mas ouvir o outro num processo de estudo como esse, que é esse o objetivo, nos faz refletir ainda mais daquela velha história. Eu vejo a casa, talvez esteja vendo só a janela. E como é bom ouvir outra pessoa que agora está vendo a porta e outra que está vendo o telhado. E assim a gente tem uma noção toda de uma casa completa. E para fechar nosso trio, depois eu faço a parte de babação, que eu estou muito feliz em reencontrar esses três que me lembram muito a minha juventude, a Seija, assim, é um momento muito marcante. Agora, Rayane, tanto é cruz direto, Evangelizando do segundo ciclo de infância. o meu trio de nosso grande segundo ciclo de infância. Eu sempre bati o pé, Denise já brincava. Ó, segundo ciclo de infância é com Daniel, aí vai ser Rayane e Arthur, e a gente tem aqui a foto aqui guardada comigo até hoje. A foto de nós três aqui evangelizando, Mas porque acho que Gabi estava lembrando quando a gente era da infância e tu era evangelizador. a gente era da mesma juventude. Sim, não. A diferença de idade aqui é de 1 ou 2 anos. É com você, Rayane. Eu acho que é mesmo, a diferença de 1 a 2 anos é muito. Eu tava lembrando disso, você foi nosso evangelizador no segundo ciclo, viu? Não negue, não. Mas vamos lá. Minha gente, eu não sei, bom, os meninos prepararam tudo bem bonitinho e tal, não sei o quê, mas eu acho que eu vou numa vibe mais se virando nos 30. Mas vamos lá, eu já tenho assistido esse filme há algum tempo, e acho que ano passado.
E quando eu assisti o filme, assim, a sensação que me deixou foi assim, como ele quebrou barreiras e regras, né, para conseguir o que ele acreditava e o que ele tinha estudado para aquilo, né? E fiquei me perguntando até, mas meu Deus, se fosse comigo, eu na situação dele, será que eu tinha feito mesmo? Será que eu tinha tido essa coragem que ele teve para, né, quebrar todos os paradigmas, tudo que o povoado dele, a comunidade dele acreditava, em prol de uma coisa que ele estava estudando, vendo e que ele sabia de uma possibilidade, né? Então, essa determinação, os meninos estavam falando e eu estava anotando, que eu só vim anotar agora, tá bom? Essa determinação dele em transformar, né? E eu acho que tem uma figura, uma palavra que eu aprendi com Raíssa agora, imagética, não me pergunte o que é. Tem uma figura simbólica no filme que me deixou muito saudosa até, mas é a bicicleta, né? Essa bicicleta do pai, ela representava para aquele povoado uma segurança. Representava para aquilo um único veículo, fora as pernas que eles tinham, claro, mas que o pai conseguia fazer as coisas com um pouco mais de velocidade, enfim. E essa segurança que essa bicicleta representava, o menino ele precisou quebrar a bicicleta, ou seja, como é que eu vou quebrar, como é que eu vou destruir aquilo que é a segurança ou aquilo que enfim, a segurança do meu povo, da minha casa, né? Eu vou precisar fazer isso para poder construir o moinho em maior escala e trazer essa nova segurança, né? Essa nova forma de transformar, de construir. E aí eu me perguntei, né? Assim, levando para a gente, para o nosso lado sentimental, qual é a nossa bicicleta da vida, né? Onde é que a gente está colocando a nossa segurança e o nosso sentido de vida e que por muitas vezes a gente pode até ficar lá como pai durante as 4 estações do ano fazendo aquilo, né, no plantio, esperando a chuva e não vinha, ou vinha demais e destruía tudo. E o filho disse, não, eu acho que aí não é o caminho, a gente pode ir por outro caminho, né? E aí eu lembrei da passagem, falando agora, eu lembrei da passagem de Jesus, né? Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Tem uma passagem, quando a pessoa lê, né? Como é que é, menino? Esse negócio não faz sentido, não. Jesus não veio trazer a guerra, né? Mas eu acho que nesse contexto que a gente está falando, ele não veio trazer a paz, ou seja, o menino, ele de fato, ele ia romper com tudo que estava sendo dito, ele rompeu, né? Com toda aquela segurança que o pai acreditava do plantio dos grãos para poder alimentar. E ele disse, não, eu vim, a gente vai ter que quebrar essa segurança e a gente vai ter que construir uma nova forma. E essa construção do menino, ele não foi baseado em achismo, né? Não foi baseado em, eu vou fazer isso. Não. Foi baseado em educação, em estudo. E aí eu fui atrás de entender o que é educação, né? Qual o sentido da palavra, né? A ação de criar, de cultivar, de cultura, mas não cultura no sentido de cultura, mas de culturar, né? Então, o papel da ação, da educação nas nossas vidas. Como é que o menino pegou isso, viu essa potencialidade, claro, essa facilidade que ele tinha, porque eu também, na hora que eu fiquei pensando, eu disse, menina, com 14 anos, eu não queria saber disso, pelo amor de Deus, homem. Poxa, eu tava pensando em outras coisas, né? E o menino não, ele estava lá, atento a uma situação altamente, exatamente, Gabriela,
Ele estava tendo uma situação altamente problemática para a sociedade, pensando em sociedade, se colocando em risco, né? Colocando a sociedade, querendo ou não, num risco, né? Porque ele não sabia se totalmente dar certo. Ele sabia, mas nem todos acreditavam nele, né? E foi preciso fazer o quê? Foi preciso quebrar isso, foi preciso trazer a espada, né? E por muitas vezes eu acho que nós também precisamos fazer isso na nossa vida, né? Em nossos momentos. Até que no momento que a gente tá lá, a gente acha que tá tudo ok, na nossa bicicleta lá, né? E qual o momento que a gente precisa, sei lá, cair da bicicleta ou quebrar a bicicleta para dizer, peraí, eu preciso transformar, eu preciso me transformar ou transformar algo ou algum acontecimento na nossa vida que precise de um novo significado, de uma nova forma de ver. Por isso que é tão importante essa parte do contato, né, com a sociedade e com os outros, porque às vezes a gente está só enxergando uma coisinha aqui e vem outra pessoa e diz, não, mas você está só vendo isso aqui, na verdade é isso aqui mais, né? E onde é que a gente coloca essa bicicleta, né? E às vezes a gente precisa, como a Gabriela disse, de uma pessoa que dê só um empurrão, assim, dizer, vai, entendeu? Você consegue. E foi muito, assim, para mim, na época, ele foi muito marcante. Eu passei muito tempo pensando nisso, assim. E querendo ou não, até querendo me cobrar um pouco, sabe? Assim, às vezes dá aquela sensação de, ai, meu Deus, mas eu com 14 anos não fiz nada ainda, eu tô com 20 e poucos, ainda não fiz nada para a sociedade, e agora, não sei o quê. Mas eu acho que cada um tem o seu propósito, né? Cada um tem seu nicho e sua comunidade, seus desafios para superar, né? Também essas comparações injustas não são válidas. Ele tinha o dele, né? E a gente tem o da gente. Que cada um tem sua proporcionalidade de dificuldade para transformar, ou seja, para quebrar aquele estado que está considerado perfeito, ou seja, você precisa de muita energia, de muita força para você romper aquelas ligações e construir novas. Construir novas, agora não é construir na base do só, é construir na base de uma educação, como ele foi no caso, ou dependendo do que você esteja passando, na base de um evangelho, enfim, e transformar isso, essa situação na sua vida, na sua comunidade, né? Eu levei muito para esse lado do psicológico, assim, do eu, sabe? Tipo, como é que tipo, o meu papel no filme, sabe? E foi isso. E meu tempo aí, 2 minutos. Bom, vamos lá, vamos encerrar para não também, né? E, e eu acho que é isso, assim, o papel onde a gente está levando e o que a gente está construindo, né? E eu acho que não tem problema também da gente se deparar com a gente que a gente não está indo certo como pai. Ele não estava fazendo totalmente errado, né? Ele estava seguindo o que era tradição, o que era da comunidade, o que todo mundo fazia. Então, quando eles porque ele não enxergava além das outras possibilidades. Então, foi preciso o filho que tem um pouco mais de conhecimento, de acesso a essa informação, né? Com coragem, com força e determinação, e dizer, não, tudo bem, a gente pode ter uma oportunidade, mas para isso a gente precisa fazer uma coisa que é quebrar a nossa segurança. E, a priori, o pai não quis, mas com o jeitinho da mãe ali, ele foi e aí? E aí foi a salvação. Às vezes eu também fico pensando assim, até a gente aqui no Nordeste, a gente passa muito por seca, né? E toda vez o pessoal fica todo ano, sabe? Depois que eu assisti esse filme, assim, eu fico todo mundo, tem que esperar a chuva pro milho nascer, não sei o quê. Mas, gente, o povo ainda tá esperando a chuva todo ano. Não tem um jeito mais. Tipo assim, o povo não quer descobrir um vento aqui, né? Pra fazer uma irrigação, não sei o quê. Enfim, é só um comentário local. E é isso, assim, eu acho que a mensagem que eu vejo muito é dessa bicicleta e onde é que qual é a nossa bicicleta na nossa vida e onde é que a gente está levando ela. É isso. Rayane para presidente de Copenhague para o mundo.
Projeto Antisseca do Sertão, Rayane no coração. Isso, Rayane, isso mesmo. É a questão do... Também me trouxe muito essa reflexão. O símbolo da quebra do nosso momento de conforto, da nossa situação. Que a gente, às vezes, precisa de um filho, na simbologia ali, que nos empurra para sair do quarto da vida, para ir para a vida, para sair para a vida. E a gente reluta, reluta, aí vem uma mãe, como aquela, e vai falar de quantas coisas vou precisar perder ainda. Para mim isso foi muito forte. Ela não queria se separar dele, ela não queria perder mais nada, mas teve um momento que ela precisou ser enfática na situação. Mas foi com tanta amorosidade que ele compreendeu aquele processo e deixou pegar aquela bicicleta. Então, às vezes, os baques da vida que são difíceis, reflexões difíceis, mas que a gente precisa. Eu gostei muito nessa sua fala, Rai, o processual. Cada um tem seu tempo. Então, meu tempo é diferente do seu, diferente do de Gabriela, do de Arthur, de Raíssa. A gente não pode traçar um roteiro fechado, engessado, de sucesso, de felicidade, de compreensão, de resiliência, porque somos espíritos imortais e cada um vem com sua bagagem. Talvez seja o mais difícil nesse desafio, que nesse momento que a gente está, é ter, junto com a tecnologia, que a gente vê tudo de todo mundo hoje com muita facilidade, é o buscar não se comparar e, ao mesmo tempo, não parar, que é isso que o Evangelho nos traz. O Evangelho não diz que como é ser perfeito. Ele fala que o verdadeiro espírito é aquele que reconhece e busca mudar. Então, é um processo de continuidade, de ação. Não é aquele que faz isso, que faz aquilo, que tem que ser assim, tem que ser agora. Então, gostei muito de trazer nesse momento, com esse filme, esse convite que Joana faz muito isso em seus livros, do processual, de cada um no seu tempo. E está aberto o nosso debate. Vamos lá. Temos aqui, também vocês podem continuar, como a gente vai ouvir de quem quiser aí participar um pouco, trazer a sua visão dessa obra que marcou muito. Foi um filme que foi muito discutido por trazer uma realidade triste, crua da África, que a gente percebe que não é algo assim cinematográfico, não é um romance inventado, mas vivenciado, inclusive, quando a nossa vereadora Rayane Santa Cruz de Monteiro, com seu projeto de Água para Todos, ela já vai trazer um catavento. E já tem o nosso voto, né, Arthur? A gente já muda o nosso... Pronto, ó, já tem aqui, ó, 8 votos, viu? A gente já... E a sua família é grande, já ganhou, já ganhou. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Falem aí, meu povo. Queremos ouvir todos. Aí está se aguentando ali. Ela falar. Thaís fica segurando o dedo. Se vocês não falarem, eu falo. Se vocês não falarem, eu falo. Vai, Raíssa. É um filme muito bonito, né? Assim, emocionante. Em vários momentos ele é emocionante, né? Ele tira a gente da zona de conforto. E o que eu gosto muito nele é do poder de transformação que a gente tem em momentos de crise, em momentos difíceis. Aquela situação pelo qual o menino passa e a família dele, eu acredito que nenhum de nós aqui passou. A gente não tem como sentir na pele aquilo que ele passou, né? Porque é uma situação extrema, é uma situação de vida ou morte, basicamente, ali, né? E aí é impressionante a capacidade de reinvenção, de superação, de encontrar força onde não se imagina, de encontrar capacidades e ferramentas para você fazer uma coisa nova, impensada naquele momento. Porque talvez para nós que
passamos por um ambiente acadêmico, que temos famílias estruturadas, um lar bacana, tudo certo, tudo em paz, talvez fosse até mais fácil, né, da gente ter esse caminho, da gente ser essa criança criativa que não comia terra e fazia moinhos de vento. Mas qual foi a situação que a gente precisou na vida passar para que a gente tivesse essa inventividade que ele teve, esse poder de transformação, né? Por muitas vezes, o despertar, como o Ryan falou, como o Daniel falou, é diferente de cada pessoa, porque as situações pelas quais a gente passa na nossa vida são diferentes. A gente, naquele momento, aos 13, 14 anos, a gente não tinha essa demanda de ser esse inventor, de ser esse criador, porque a gente não tinha necessidade. Mas ele teve. E aí entra aí todas as outras características que foram importantes naquele momento. Que ele teve iniciativa, proatividade, inteligência. A gente vê realmente ali que tem uma hora que parece que tudo vai dar errado, mas que no fim das contas aparecem os instrumentos, aparecem as ferramentas necessárias para ele fazer aquele projeto. E aí é muito bonito a capacidade que a gente tem de se reinventar. E aí eu tentei trazer mais ou menos para a minha vida, dentro das minhas perspectivas, né? Que diante desses momentos de dificuldade, o que é que eu tenho feito para me reinventar? Quais são as ferramentas que eu sei que eu tenho à disposição e que eu ainda não estou utilizando? O que é que eu posso fazer de diferente com o que eu já tenho? Ou até o que é que eu posso ir atrás para melhorar a situação que eu tenho hoje? Porque a gente se depara com os problemas e a primeira sensação é de desespero, de angústia, de tristeza, de sofrimento, e não com essa possibilidade de reinvenção, que é exatamente o que a doutrina traz para a gente. Se a gente não tiver as dificuldades, como é que a gente melhora? Se a gente não passar pelos obstáculos, pelos desafios, pelas provas, como é que a gente vai evoluir? É muito isso que a doutrina traz para a gente. É através da dificuldade em que a gente vai para frente. Porque se a gente ficar numa vida 100% sempre, a gente não tem essa possibilidade de melhoramento, porque exatamente a gente não está tendo essas demandas para melhorar. Então, a gente tem que trazer essa lição para a vida da gente, né? Vamos pegar a dificuldade, vamos pegar o obstáculo e vamos se reinventar através de ferramentas, através da minha capacidade. E não é porque a gente tem 27 anos que a gente ainda não construiu grandes coisas, Daniel não, né? Que a gente não construiu grandes coisas que a gente não possa ainda fazer. Somos muito jovens, ainda estamos nessa batalha de descobrimento, nessa vida de descobertas, e a gente ainda é capaz, sim, de fazer muita coisa e muita diferença na vida da gente, que é um para um, na vida da nossa família, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e por que não realmente fazer a diferença quando a gente se envolve em projetos sociais, em causas aí que a gente, tanto desde jovem, né, a gente é chamado para trabalhar na caridade dentro dos centros que a gente sempre fez, e a gente, sim, pode e tem as ferramentas suficientes para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Pode falar, Thaís. Eu ia só bater palma, tá vendo como você é faladeira? Só ia bater palma com a figurinha aqui. Porque vocês me deixaram tão reflexiva que até minhas anotações aqui eu fiquei dizendo, rapaz, eu não vou falar mais não, porque eu vou passar vergonha. Mas primeiro que o filme é um estilo de filme que eu mais gosto de assistir, que é o que me causa desconforto, sabe? Eu gosto de filmes que me causam desconforto, porque me faz refletir sobre como a minha vida está, como eu quero que ela seja e como eu estou cega diante da vida em alguns aspectos. Então, assim, eu acho que ele faz isso, pelo menos comigo ele fez. E ele faz que, quando a gente pensa em África, eu pelo menos, né? A gente pensa em todas as dificuldades que se encontram naquele local, que não tem nada de positivo que possa sair de lá. Pelo menos assim, a gente tem esse preconceito, né? E a gente pensa como nordestino, a gente traz muito, porque é muito parecido com o nosso contexto, assim, do Nordeste no geral, né? Rayane falou aí da seca, foi até uma das minhas anotações aqui, falando sobre a seca, e Rayane para presidente, mas Rayane pode apoiar os ventos que já estão ali para o lado de Patos, porque já começou a descobrir o vento pelo Nordeste, né? E aqui na Paraíba também. Mas
me fez pensar muito sobre como essa realidade do menino que descobriu o vento, ela é muito próxima da gente, tanto pelo aspecto dentro de nós mesmos, né, endógeno, como a própria sociedade e o local onde a gente vive. Eu tenho o pezinho também do Cariri, como Rayane, por causa de mãe e por causa de Igor, e muitos questionamentos quando você começa a conversar com os moradores do sítio, né, dos arredores, eles fazem muito questionamento e a gente começa a ter um ponto de referência do menino William, que eles, vamos dizer assim, descobrem jeitos de viver em uma região que é extremamente árida e que pouco chove. E quando eles fazem questionamentos sobre o que eles gostariam, né, de melhorar da vida, a gente fica pensando, caramba, eu tenho isso em casa, e para mim é assim, algo normal que a gente não dá valor às pequenas coisas, né? Quando eu estava lá na última vez, um dos moradores disse que o sonho dele é ter um chuveiro, para ele não precisar pegar e tomar banho de cuia. Então, assim, para a gente que tem um chuveiro em casa, é algo que a gente é normal, a gente não dá valor. Mas quando a gente vai conversar com as pessoas que pouco têm, a gente vê como as pequenas coisas são importantes na nossa vida. E me fez pensar muito sobre o supérfluo e o necessário, que fala no Livro dos Espíritos, né? Em tudo aquilo que é necessário para a gente viver. E ele vai dizer que Deus sempre proporciona todo o necessário, que nenhum homem passaria por necessidade se soubesse aproveitar as oportunidades de onde ele tem. Então, pegando também a fala, eu acho que foi de Gabriela e de Rayane, da própria vida. Ele nasceu no lugar onde ele deveria estar para impulsionar aquela comunidade, e aí já vem um espírito com conhecimento bem anterior, né? Que o conhecimento dele é totalmente diferente da comunidade que ele está inserido, para impulsionar o crescimento daquela comunidade e que para ele aquela reencarnação naquele local era extremamente necessária. Então, a minha em Campina Grande é necessária para que eu possa aproveitar ela e melhorar a minha e a minha comunidade. A dele da mesma forma. E o que eu fiquei, assim, no final das contas, bem pensativa é como o processo de educação, seja ela qual for, ela é importante para que a gente possa crescer em todos os aspectos. E como a gente pode ser também, tanto na nossa vida como na dos outros, essa mola propulsora para o crescimento alheio. Então, o professor, né, que tem um professor lá, eu acho que é o da bicicleta, que o próprio pai, quando dá a sua bicicleta, ou então aquelas pessoas que você não acredita que vai dar o rádio, né, aquela coisa bem pequenininha, bem significante, ela pode ser a mola propulsora para o crescimento do geral. E aí lembra também o ensinamento de Kardec, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, a instrução, ela passa por essa etapa do progresso. E eu fiquei muito pensando nisso, sobre a questão da educação. E me lembrou, aproveitando que Gabriela está aqui, né? Fazer uma babação, de quanto a mãe dela, ela impulsiona o crescimento de pessoas. Então, é uma qualidade na mãe de Gabriela que eu acho muito bonita. E uma das pessoas que ela impulsionou e fez esse processo de educação está na lista de espera em medicina, que eu já fiquei sabendo. Então, você vê uma pessoa da comunidade que vê a questão da oportunidade, né, que Arthur falou, da oportunidade, da representatividade, e que você visa algo que você quer. E você pode ser o auxiliar nesse processo, facilitando a inserção através da educação e do crescimento alheio. Então, eu acho bem bonito. E no caso de Gabriela, a mãe dela que deu a bicicleta, né? Para que outras pessoas pudessem construir eventos por aí. Solamente. Demais. Eu só ia lembrar desse negócio que ela falou de Márcia. Quando eu tava vendo o filme, eu lembrei. Poxa, eu lembro do negócio que Gabi falou, contou que Márcia fez na aula. Depois é melhor Gabi contar que ela pegou e ela fez de um jeito para que o conhecimento dos meninos, que era mais carente e tal, fosse mais valorizado. Porque tinha umas coisas que só eles sabiam e os outros meninos lá, que era geralmente o filho do pessoal que frequentava a AME, não sei se era na AME,
Não era tanto. Não sei se tu lembra dessa história. Achei muito legal como ela fez. E essa pessoa em especial é interessante falar porque ele passou em medicina assim, na UFCG, né? Tá na lista de espera, mas eu acho que entra. Teve um dia que eu me lembro que ele estava voltando, eu estava passando de carro, eu disse, rapaz, tu vai para casa, 11 horas da noite, tu tá zanzando dentro de Campina Grande, é perigoso. E ele disse, não, eu estava na escola, Thaís, deixa de falar besteira, porque ele fala assim, né? Deixa de falar besteira. Aí eu disse, mas vai para casa, rapaz. Aí depois eu fiquei sabendo que ele estava na escola, 11 horas da noite, porque não tinha energia em casa, porque a conta estava, né, não foi paga e tinham cortado a energia. Ou seja, o esforço pessoal também dele para conquistar aquilo que ele almeja. Então, você vê o quanto é bonito, e isso se deu através da evangelização, se você for pensar muito, porque as oportunidades se deram através da evangelização espírita. E você vê o quanto é importante também, e aqui eu vejo vários evangelizadores, né, do papel da própria educação espírita e outra religião, né? Mas especificamente espírita, já que a gente está falando, nesse processo de impulsionar o crescimento do outro. Porque você passa a enxergar as suas potencialidades e sair dessa zona, não é de conforto, mas esse algo que você quer a mais. Então, o papel também de ser um referencial nesse aspecto. E como isso é próximo da gente e às vezes a gente não vê, né? Que o menino que descobriu o vento às vezes está do lado da nossa casa e a gente às vezes está fazendo sendo cego da situação. Enfim, somente. Tá vendo, Raíssa? Eu não ia falar não, porque vocês falaram muito, mas eu acabei falando muito também. Alguém vai falar? Caio vai falar? Eu vi, Caio queria, ele levantou a mão, eu vi. Não, Cria. Tipo, nesse filme, o que eu achei mais interessante, assim, é um filme que fala sobre energia, né? Que é a energia que vai resolver todo o problema daquela comunidade, mas é a força do amor ali que a gente vê. O pai, com aquela parte racional, não tem como me imaginar numa situação daquela, onde eles estão sabendo que só pode fazer uma refeição por dia e eles têm que escolher qual refeição que vão fazer. Aí cada um vai dizendo, um quer a janta, outro quer o café da manhã. Então, para o pai estar naquela situação, acaba justificando aquela atitude dele de não querer ceder a bicicleta, porque é o único ganha-pão que eles têm, vamos dizer assim. É o único meio de se locomover e ele colocar aquilo ali em jogo na mão de uma criança, que para ele era o filho dele, então ele é o pai, ele é quem cuida, e, de certa forma, foi muito difícil para ele confiar daquele jeito no filho. E a mãe que entrou, acho que foi a Rayane que falou, com essa parte da emoção, que olhou para o pai e disse, o que é que eu vou ter que perder ainda para a gente poder mudar? E uma frase interessante que o pai dele, eu acho, que falou logo no começo, que demonstra a importância da educação, porque foi mediante a educação que conseguiu mudar toda a história daquela comunidade. E logo no começo, quando vai ter o discurso do presidente, eu acho, ele olha e fala que a democracia é como uma mandioca importada que apodrece logo. Mas aí, nesse caso, a gente tem que olhar aquele contexto daquela comunidade, uma comunidade sem educação, de totalmente massa de manobra naquele contexto. Então, a gente vê que quando uma pessoa tentou levantar a voz, ela foi altamente espancada, recriminada pelo aquele gestor que estava ali. E o professor, ela acaba se apaixonando pela irmã do jovem, né? E o sacrifício da irmã, vamos dizer assim, que ela queria fugir, porque ela não estava se sentindo confortável naquela situação, era mais uma boca para comer. E no final, quando ele pede para ela pedir o equipamento da bicicleta, que eu esqueci o nome. Dínamo, isso. Quando ele chega em casa e vê o pai naquele desespero, pedindo para ele encontrar a irmã, na mesma hora eu já pensei, pronto, ela fugiu com ele e com certeza o Dínamo está aí. Mas aí eu fiquei pensando que ela tinha sido uma moeda de troca. Se eu fujo com você, você deixar o Dínamo pro meu irmão. Então, quer dizer, ela confiou no irmão, né? Coisa que o pai não tinha confiado a priori, mas a mãe já tinha aquela parte sentimental ali que disse, bom, a gente não tem mais nada, então não tem o que perder, vamos embora. Câmbio e desliga. Trazendo essas reflexões. Denis está sentado na cadeira esperando falar. Ó. Da cadeira não, da escada.
na escada. Vai falar já. Realmente, essa questão do acreditar, esses símbolos que a gente tem na evangelização, por isso, para mim, é marcante esse encontro dessa tarde. A maioria aqui é fruto de evangelização, né, e de vivência na diversidade, que a gente também transitou não só no que se pode se chamar assim, a escolinha dos filhos dos que frequentam. Então, muitos aqui trabalhamos, a gente já trabalhou nessa parte também do DPS, que é justamente esses departamentos de promoção social, em que a gente consegue ver várias realidades. Então, é sair do nosso meio que acaba nos deixando numa certa letargia e leva para o pensar no outro. Era a aula que a gente planejava, era o recurso, porque um Deus é um só, mas falar de Deus com fome, ouvir Deus, o Evangelho com fome, deve ser um desafio muito difícil. E como bem, acho que foi Gabriel, não, foi Raíssa Costa. A gente não teve, graças a Deus, ou por o nome, o que quiser, a gente não precisou passar por essa privação para entender o que é a fome, o que é como aquela família. Um pai não come para que os outros comam. E a prova da mãe, assim, da batalha, me chamou muita atenção. Me deu, assim, aquele momento que rouba a comida. Nossa, da impotência daquela mãe, daquela mulher, em defender o bem em nome da família. Não é justificando, às vezes a gente pode... eu tentei entender aquelas pessoas que estavam roubando pelos 2 dias de fome. Ao mesmo tempo eu disse, mas isso não é justo também com eles. Então, e como está isso? Foi um filme que me tirou muita coisa de dentro, muitos sentimentos para essa reflexão do que eu estou fazendo de diferente comigo e para com o meio. E no nosso grupo de estudo, que a gente tem aos sábados, ficou muito marcado no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Como isso fica gravado, por isso que eu estou falando assim, bem detalhadamente, para que quando outra pessoa for ver, tenha esse referencial. A gente marcou muito uma palavra dos desculpismos. Foi algo que parou muito no nosso debate, que está no capítulo 28, em Vida Social, que ele vai falar justamente os pretextos inventados pelas criaturas da Terra para fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Então, a gente está sempre inventando uma desculpa para não fazer ou para postergar. A gente tem muito isso na gente, talvez pela criação. Algumas, assim, os pais tentaram proteger a gente, outros empurraram mesmo, assim, vai, bota a cara no mundo. Mas é sempre aquela proteção daquele pai. Eu vi muito minha mãe, principalmente, como eu vivi com minha mãe. A proteção dela, assim, de cuidado com essa coisa assim muito revolucionária, cuidado com esse pensamento, cuidado com essa atitude, para sair do normal. E o menino precisou sair do normal. E talvez a gente também precise. A pandemia convidou a gente refletir esse normal, o que é normal. A gente se isolar e enquanto o outro passa fome, é normal a gente estar bem porque a gente tem tecnologia e o outro não. Esse exemplo desse menino que Thaís falou, a representatividade que isso traz, de eu também posso. Sempre falo com os jovens assim, não é uma questão de só vamos trabalhar, mas quando a gente faz, a gente bota a nossa cara assim, a gente também traz toda uma representatividade do eu posso. Então, um jovem como ele, talvez um vizinho, um amigo, vai lá e vai ver, eu também posso. Então, eu posso também me esforçar. E foi o que aconteceu com os colegas. Me chamou muita atenção aquele menino, disse, eu comi o couro do tambor, que era de porco. Isso me doeu, assim, profundamente. E aí eu fiquei imaginando o que é a fome. Aí ele disse, eu vou morrer de fome. Aí ele disse, não, confie em mim. Aí, em bando, confiaram. E quantos somos nós nesse processo também? Isso do lado espiritual, isso do lado físico, isso é um professor, isso é um evangelizador.
e como a gente tem essa tarefa do conhecimento e da ação. E esse foi um convite para mim desse filme, foi sair entre divagar sobre teorias e ir para a prática. Emmanuel traz muito no Pão Nosso, numa mensagem específica, eu não vou lembrar o título, mas é justamente esse convite. Nunca foi tão precioso praticar do que viver de teorias. E também Rafael Lavarini chacoalhou junto com Marlon Reikendal em algumas palestras, quando se pergunta das pessoas que sabem decorar toda a codificação, todos os livros de Kardec, de Joana, de Emmanuel, e não colocam em prática. Então, o que é que aquilo se viu? Qual é a função daquela literatura? Óbvio, o espiritismo é uma doutrina literária. A gente não discute de forma alguma, e como foi muito bem colocado, a importância da educação, a importância de formação de conhecimento, mas sair das cátedras, sair das paredes confortáveis dos centros e agir. Isso sempre me tocou bastante, e tendo esses três, volto, quando a gente fazia a evangelização para aqueles que tinham mais necessidade. Eu comecei a evangelizar com 13 anos fazendo lanche. Então era tipo assim, um ritual de passagem. Você precisava fazer o lanche. Mas não era qualquer lanche. Por mais simples que fosse, você tinha que ter carinho, você tinha que ter atenção, você tinha que fazer aquela coisa da melhor forma possível. Quem aqui participou de sopão? A gente, na juventude, foi um evento que me marcou muito, quando a gente fez sopa e botou em lata de leite ninho. Um cortava uma coisa, um cortava outra, e a gente cozinhando na AME. Isso realmente há muitos anos. E quanto isso nos marca, essa atividade do fazer. Não é aquela caridade de se expor, de dizer eu fiz, eu faço. Mas às vezes esse é o momento, quando se fala que o bem é tímido, é o momento de também exteriorizar, de fazer algo diferente. E dá o exemplo. Lembro demais, para mim marcou demais, demais. Gabriela que está falando no chat, demais. E é mesmo que eu estava vendo agora, o entardecer, a gente indo para a favela do Papelão, entregar essas latas, e você vê o que é fome de verdade, você vê o que é todo mundo dormindo num vão. Então, esse menino é o exemplo para o nosso deserto, como traz Gabriela, das vezes, da nossa fome de algumas coisas, e a gente se acomoda nas nossas situações. Então, é a busca desse dínamo que falta. A gente já tem tudo nas mãos, mas falta esse dínamo, esse quebrar de bicicleta emocional, que a gente acaba criando bengalas, quebrar isso e formar o vento que vai dar a água para a gente ter a plantação para o resto da vida. Bom, já falei muito também, hoje eu estou bem, Thaís. Daniel, Gabriela. A primeira coisa que eu anotei sobre o filme, né, quando ele começou, eu botei logo. O local, Malawi, 2001. 2001. E essa população não tinha energia, não tinha água, certo? Aí eu fiquei, nossa, mas a África é muito difícil, né? Justamente, acho que alguém falou aqui, já não lembro mais quem falou, que a África é muito, muito difícil, muito distante, mas a gente tem vizinhos nossos, né? A gente vê isso. Se a gente for a fundo, a gente vê. E como é importante realmente essa representatividade, né? De ter um filme assim, de mostrar uma história assim e de ser uma inspiração para uma pessoa que de repente não tem quase nada, não tem recursos e ela pode ver. Cara, se ele pode, eu posso também. Inclusive o próprio William, o Real, né? Ele falou que ele leu o livro e ele fez, se ele pode construir um moinho, eu também posso construir um moinho. E aí ele foi atrás dos recursos que ele podia, né, no lixão, que mesmo o lixão deles era precário, para poder criar isso. E aí, como o Ryan falou da bicicleta, né, que a bicicleta era o maior medo do pai, porque era o único meio de transporte que eles tinham, né? E aí, esse medo, muitas vezes, é o que nos bloqueia.
E era o que bloqueava o pai, era esse medo. Que foi o mesmo medo da parábola dos talentos, do que receber um talento. Primeiro ele pode ver a comparação, né? Ah, porque fulano recebeu 2, porque fulano recebeu 5, e eu só tenho 1. Aí você vê que nesse filme, né, você leva um tapa na cara. Porque ele não tinha nada, né? Ele não tinha nada. E o segundo é o medo, né? Que é o que paralisa a gente. E o quão importante, o quanto a doutrina espírita nos chama para a ação, muito mais do que só a palavra. E como Thais falou, né? Que Kardec falou, amai-vos e instruí-vos. E amai-vos vem primeiro. Porque às vezes, só da gente agir, só da gente ter a atitude, né, da gente amar, do nosso amor, impulsionar, isso já é um ato muito valioso, né? E é isso. Gabi, repete aí o que tu falou, que eu não me lembrava dessa parte. Que tu dividiu em 4 partes. Foi plantio, colheita e vento. Qual foi o antes do vento? Plantio, crescimento, colheita e vento. Porque me veio um pensamento, né, dessa representação até da nossa vida espiritual, do nosso progresso. Porque se você for olhar, a cada parte ela é caracterizada por algo simbólico, né? Tem uma simbologia, vamos dizer assim. Cada aspecto desse último é o vento, que é a conexão daquilo que é Deus. Que ele não vai finalizar com aquela frase, né? Então, até a nossa própria evolução e nosso próprio passo, né? Do que você precisa construir para poder você se tornar menos materialmente falando, né? E que você vai passar por todos esses processos para poder pegar algo que é impalpável. Acho que é impalpável, existe essa palavra? Uma coisa que não é palpável, né? Existe, é isso mesmo, é impalpável. Impalpável para algo extremamente necessário e essencial na nossa vida, que no caso do filme foi vento, mas que a nossa vida é a conexão com Deus. E que durante todo o filme, desde os agradecimentos da família pela comida, muitas vezes no momento em que ele não tinha nada, era o momento que ele se apegava, até chegar na bonança do vento, né? Que é essa conexão total com o divino. Então, eu me lembrei agora, assim, de como essas etapas também poderiam caracterizar o nosso próprio crescimento, o nosso próprio progresso e esse processual, né, de conexão com o divino. Só voltando um pouquinho atrás, eu também concordo muito quando você falou esse tipo de filme é o filme que eu gosto mesmo, viu? Que além de ser um filme que dá desconforto, que eu acho muito bacana, também esses filmes baseados em fatos reais também sempre traz a gente para uma realidade assim, caramba, baseado em fatos reais, isso ainda fica mais pensando, né? E uma coisa que você estava falando agora, me veio a cena em que a filha está revoltada porque não vai ter o que comer agora tal. E aí a mãe vai lá para fora e mãe, como é que a gente vai fazer? A gente vai dar conta disso aqui, porque você é minha filha, eu vou fazer tudo por você, mãe. E ela revoltada, quando é que você vai acreditar que é minha filha? Você vai esperar eu arrancar meu braço para dar você de comer, né? E é assim, e aquela fala e choca, né? Você fica, caramba. E às vezes eu fico passando uma comparação dessa fala da mãe, parece até como se fosse Jesus falando para a gente ter fé com ele. Mas tá entendendo assim, tipo, eu vim trazer a coisa, tenha fé, acredite, venha comigo. E é meio que você fica vacilando assim, o que é que eu preciso fazer mais para você acreditar, né? Ele veio aqui, passou por tudo aquilo, meio que para deixar, assim, para mostrar que estava como se fosse assim, dando de si tudo, para que todo mundo pudesse se apoiar nele e dizer, não, vamos lá que as coisas vão funcionar, né? Eu prometo que depois desse comentário eu não falo mais, mas eu olhei aqui meu papel
E teve uma coisa legal também no filme, enquanto a sua família, a simbologia da família, foi até a primeira coisa que eu anotei aqui, a simbologia da família como se fosse o primeiro espaço para crescimento, para acreditar, para solucionar seus problemas, porque o pai ele vai tentar solucionar os problemas do plantio, da chuva, etc., com vários fatores externos. E todos os fatores externos vai dizer não, quando a solução está em casa. Então, eu achei bacana, assim, de como a gente pode utilizar isso numa reflexão para nós mesmos, de como a família é importante nesse nosso processo de evolução e como ela é o primeiro seio mesmo de solução dos nossos problemas, que não adianta a gente procurar em governos e teve uma, acho que foi do sindicato, tem uma parte que ele vai num cara que tem bem muito dinheiro, assim, em cima da mesa, que eu esqueci, né? Eu acho que é sindicato, naquela parte, e não resolvem, quando na verdade a solução dele está dentro de casa. Então eu coloquei até como uma simbologia assim da importância da família nesse nosso processo de renovação. Não falo mais, prometo. Beijo. Eu só estava lembrando de uma coisa também, vocês falaram em Monteiro, a história daquela senhora Isabel da Loca, que ela toca pífanos, que ela tocava, morreu já faz uns 3 anos, né? E tava vendo a reportagem com ela, que passou a moça que cuidava dela, né? Tipo, não era nem filha, nem nada, se dedicou muito, ficou cuidando, fazendo de tudo lá. E essa idosa, ela viveu 20 e poucos anos embaixo de uma pedra, lá na serra, que fez uns murinhos assim de taipa, eu acho, para viver muito tempo e viajou depois muitos lugares do país porque tocava pífano, né? E ela foi com um grupo lá e essa moça que cuidava dela conseguiu escrever um projeto para a cultura. Depois de ser letrada já mais velha, ela conseguiu escrever, conseguiu R$10.000 e construiu uma escola de música lá na cidade para o pessoal aprender, e algumas crianças lá já começaram a meio que ter a ideia de, vamos formar um grupo, vamos manter essa tradição, vamos tentar fazer a música. E eu relacionei muito esse exemplo com que a gente estava falando da perspectiva, né? Ela criar naquele cenário ali uma perspectiva para aquelas pessoas, ver que pode ser diferente, pegar aquela idosa ali, né? Tava com aquela história, aquele exemplo também de vida, do que conseguiu, do que ela conseguiu descobrir com a arte, né, que ela estava carregando ali, e trazer também essa nova realidade para o ambiente, né? E aqui do lado, né? Muito legal. Estou sem som. Quem mais? Denis está aprendendo, mas pode falar, viu, palestrante? Vice-presidente, nós estamos aqui com o representante da AME, nosso vice-presidente. Cadê Raíssa fazer as apresentações e matar ele de vergonha? Que mais? Que mais? Sem cri-cri. Vamos falar. E Rayane, ainda tem mais alguma coisa das suas anotações feitas na hora? Me chama muita atenção. Na hora mesmo. E me toca essa parte também política que traz o filme, muito atual e sempre né? Também estou impactado com a série que eu assisti de Hebe, que vem também essa parte, tirando essa parte artística, mas a parte que passou de censura e de democracia, e como essa noção de democracia é delicada, do falar o que pensa, e quando se tem um poder nas mãos. Eu vejo assim de uma delicadeza quando se propõe a ser vereador, por isso que eu dou maior força a Rayane, que ela tem condições, mas poder, dinheiro, fama, o sexo, são essas, digamos assim, barreiras que Teatro Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes vai trazer, e como nos mostrou naquele filme uma sociedade sofrida, um poder do conhecimento sentado, e me chama a atenção, eu sou muito detalhista, um brinco da Chanel, da esposa do presidente e futuro presidente,
Então, essa quebra, essa forma de mostrar do filme, que eu tenho certeza que eles pensam em tudo isso também, que não é possível que eu só seja o doido na história, na frente do filme, mas como eles quiseram mostrar a diferença do que se precisa e do que se faz. E ele começa a se encher quando aquele representante fala, eu voto em você, você... Aí ele começa. Aí quando ele traz a realidade, como ele fala, como traz Caio, algum com mandioca, macaxeira, e ele começa a se doer, então assim, não pode. Porque o conhecimento, então, a fala daquele homem é um símbolo de conhecimento. Ele trazer as verdades para aquele povo seria trazer uma coisa revolucionária. E isso não é bom. Então, Jesus também teve isso. Trazer o amor, isso não é bom. Isso é revolucionário. Cada vez mais, isso estamos em 2020, cada vez amar é revolucionário. Seja amar o outro sexualmente, a gente ainda vê muita homofobia. Seja nós agirmos em prol do outro, seja a gente se manifestar, respeitar. Me tocou tanto sem tentar não julgar, porque como está sendo gravado, mas tentando não julgar as pessoas que desviaram dinheiro da saúde nessa época da pandemia, de quantos morreram por falta de uma assistência médica, e de perceber que se tem dinheiro e nunca foi investido porque ia para outros lugares. Então, hospitais que hoje ganharam mais, digamos assim, uma estrutura maior, que isso já poderia ter sido visto há muito tempo. E como assim pesquisador, que eu vejo aqui 3, que eu conto na ciência, que são os 3 convidados que fazem parte de ciência dessa parte, Rayane, Arthur e Gabriela, e eu talvez a questão de como também seria difícil para vocês, como pesquisadores, como tal, e estar nesse meio até de investimento. Então, quanto ainda está nesse processo de se sobrepor do outro quando a gente tem o poder, quando a gente tem a condição. Então, me tocou muito. Eles tinham a condição de ajudar aquela população e sempre, na indústria da seca, que a gente cresceu, eu lembro isso do vestibular, da indústria da seca, que é tão viva ainda nessa nossa região Nordeste, que chegou à transposição há tão pouco tempo e já quebrou e já parou. Então é sempre isso, é sempre um processo, mas aí me convém para mim, no meu poder como coordenador de algum evento, no meu poder como evangelizador, qual é a minha responsabilidade quando eu posto, aí eu vou indo mais para dentro. E quando o poder da minha vida, das minhas decisões, aí esse filme assim foi vendo e parando e refletindo o quanto a gente precisa parar realmente e se ver. E como foi providencial essa obra, porque a gente sempre vendo no outro. Então, quando passa esse processo de tanta corrupção, rapaz, a rádio volta para os princípios. O que é que eu tenho de corrupto? Isso foi a pergunta na Lava Jato, quando começou o boom. Eu sempre levava para os jovens, lá da evangelização. A gente criticava muito, obviamente, os políticos, que é o natural ainda, mas aí eu sempre fazia essa reflexão, que Denise também me fez essa reflexão no grupo de estudo. O que eu tenho de corrupto que ainda me machuca tanto ver a corrupção alheia? Não compreender a corrupção alheia no sentido de o que é que eu tenho ainda que eu faço igual. E furar fila dos mínimos, dos pequenos no nosso dia a dia. E a outra reflexão, o que é que eu faria de diferente? Então, no filme, o que é que eu faria de diferente com a questão de William, que eu não faço? O que é que eu sou do pai? Isso me lembra muito Thaís, quando a gente estava conversando no grupo de estudo, quando a gente vai ler essa obra, André Luiz. O que é que eu tenho desse William? O que é que eu tenho desse pai? O que é que eu tenho desse governador, dessa pessoa que está no poder? Então, essas características que a gente ainda tem, menos, outros mais, mas o que é que me fez refletir dele para ser melhor e fazer desse vento esse moinho de vento? E não tem como não falar
realmente ser fiel no pouco e no muito, e sempre essa história de muito é dado, muito será cobrado, e o pouco que é dado também lhe será retirado. Isso sempre me chamou muita atenção nessa reflexão do Evangelho. E para não falar também muito, porque vocês estão muito caladas e podem falar, esse processo. Eu tô falando no chat para não dizer que eu falo muito por aqui, Não, entendeu? pois traga ao vivo, porque para quando as pessoas forem assistir depois, elas também refletirem com a gente. Não, mas eu virei meme já da pessoa que fala muito. Não, mas é isso que você falou, que você estava falando, e até porque vai ser gravado, né, sobre uma crítica política ou não, mas dessa reflexão mesmo, da prova da riqueza. Para a gente é muito fácil estar nessa posição de criticar o posicionamento alheio, quando na verdade a gente não sabe o que é que a gente faria se nós estivéssemos do outro lado. Até porque a gente faz diariamente, só que não faz essa reflexão. Quando eu furo fila, eu estou sendo corrupta. Quando eu jogo papel no chão, mas estou reclamando da limpeza da cidade, então eu estou agindo contra. Né? Quando eu digo que não pode roubar o dinheiro alheio, mas eu não confiro o troco e fico com o troco errado. Então, são provas diárias. E você vê uma representatividade disso no filme, e aí eu coloquei até no chat, sobre a não corrupção de si. Eu não sei se vocês lembram na hora que ele estava com aqueles meninos do rádio, né, que são os meninos que têm uma criação diferente da de William, mas que ele acreditava nas suas próprias convicções. Então, ele não se corrompeu diante de todas as oportunidades que ele poderia ter tido. E aí eu achei bacana isso, porque até que ponto eu não ajo, eu não me corrompo. E não apenas de uma corrupção material, mas até ideológica mesmo. Se eu estou estudando o espiritismo, mas na hora da prova eu caio, né, uma corrupção, vamos dizer assim, mais intelectual, vamos dizer assim. Se eu sou a favor da igualdade de todas as coisas, por que eu faço uma piadinha quando é sobre ideologia de gênero? Porque eu digo da igualdade racial, mas quando aparece, e isso eu me cobro mesmo, mas quando aparece, por exemplo, um negro no sinal, eu fico com medo. E aí? Eu estou realmente me modificando dentro, né? Do Eduardo, que não está aqui, ele postou sobre um cara que estava no meio da rua, eu acho, e que estava passando pedindo e estava bêbado e tal. E ele perguntou: a parábola do bom samaritano está mais atual do que nunca. Quem sou eu? Sou o levita? Sou o bom samaritano? E tal. E perguntou quem era o que é que você faria, né? Então, isso vai muito do nosso dia a dia, dessa nossa posição atualmente privilegiada e o que a gente faz sobre isso. Por isso que esse filme assim me traz tanto desconforto, porque eu me vejo em uma posição que eu tenho que modificar muito, sair desse meu estado letárgico, né? Mas ao mesmo tempo tendo paciência. Obrigada, Rayana, por ser paciente nessa reflexão, ser bondosa comigo, de saber que eu tenho inúmeros defeitos e daqui a pouco eu conserto. Hoje eu sou em números, né? Mas que esse processo do autoconhecimento e modificação de si é lento, que eu ainda estou na fase talvez, do plantio, né? Indo para a fase do crescimento um pouquinho, mas está vindo as tempestades, para poder chegar nesse momento até descobrir o vento no final. E é isso que o Espiritismo traz, que eu acho belíssimo, eu acho lindo, eu sou apaixonado por essa doutrina. Essa consciência do plantio. A gente não pode pular etapas, a gente não pode querer primeiro a espiga, depois o grão, depois o milho completo. Alguma coisa assim que a Emmanuel vai fazer uma paráfrase do texto evangélico. E no livro também de André Luiz, ele vai trazer isso muito forte nesse livro, Os Mensageiros. Fica aí o convite da leitura. E quem quiser participar do estudo também, todo sábado às 6h30, esse livro traz muito essa reflexão do fazer, do saber e fazer. Marcou muito o movimento espírita, porque ele traz essa chaculejada justamente para os religiosos, justamente para quem já tem uma consciência diferente do que se diz ateu. Então, é o processo do desencarne, da vivência, do agir,
que tem tudo a ver. E esse filme, como a frase que eu comecei, que Deus é como o vento, é o convite dessa fé, que também a gente viu no livro que a gente está estudando, o quanto a questão da fé. E a fé, ela se manifestou no filme de várias formas. Uma, a fé cega, entre aspas, que é aquela fé que quando ele só quer rezar, que às vezes era a única solução, aquela visão dos ancestrais, que já foi ensinado, é o do terceirizar, do jogar, porque ele já não tinha mais o que fazer. E a mãe, muito cirúrgica, disse não, porque aquilo era o sentimento da derrota, digamos assim, porque eles já tinham se falado que seriam diferentes, que eles iam ser diferentes dos ancestrais. Então, só jogar para Deus, pedir, sem fazer, entre aspas, nada, era assinar o termo do fracasso. E quando vem a fé através daquele menino, a manifestação de Deus, eu vejo ali assim, o vento de Deus, mostrando assim, do auxílio no momento certo. E eu não sei se é a tradução, ou enfim, mas eu fiquei esperando o pai falar assim, naquela hora que ele quebra o sonzinho do filho e diz: Você vai arar a terra. Vocês que são do inglês. Eu não vi ele falando: Eu vou lhe ensinar a ser homem. Ele não fala isso. Eu estava esperando essa frase. Eu estava esperando assim ele dizer assim: Agora você vai ser essa coisa muito sexista de você vai não, você vai ser agricultor. Acho que alguma coisa que ele fala nisso. Então eu não sei se é porque eu estou muito envolvido nesse estudo de sexo, eu estava buscando isso e me tocou muito. Eu falei, ele não falou. Aí, massa! Aí isso me deu uma alegria no meio daquilo, naquela drama toda, de ver assim, que compreensão do pai. Assim, não é porque você é homem, é porque você vai me ajudar como agricultor. E talvez se fosse uma única mulher, enfim. Então isso também me chamou bastante atenção na coisas sutis do filme, que também vivenciando essa parte do preconceito, do negro, do sexo. Então me chamou bastante a atenção. Mais alguma coisa? Falando de... Eita. Hã? Opa, pausou. Não, porque Thaís falou sobre educação espírita, né? E de lembrar que é mais do que a educação intelectual. E aí eu lembrei quando ele foi conversar lá naquele mercado lá com aquele rapaz, e o William foi com ele, né? Foi junto. Aí o rapaz ficou falando, mas você devia ter pego as terras do seu irmão. Aí ele fez, as terras eram dele. Ele fica com o que é dele. Ele passa para quem ele quiser. E aí ele faz uma piadinha com isso, né? Ele diz, você é sempre muito nerd, sempre muito certinho. E faz uma piadinha assim, e o William fica bem assim. Então você vê que o ensinamento moral, ele vem desde criança para ele. E eu vejo, além do intelecto, né, dele, que é bem desenvolvido, mas o moral também é muito desenvolvido. E a resignação que você vê em vários momentos, e inclusive quando ele vai tentar pegar a bicicleta à força, os amigos dele vão embora, e ele olha para o pai e ele diz, não, eu vou ficar com a minha família, independente do que aconteça. E assim, eu acho uma lição muito bonita, né? De mesmo na crise, essa união que a família tem. Isso, Gabi. Eu tinha pensado quando eu vi, porque ele podia, digamos assim, ele sabe a hora que o pai vai trabalhar, ele sabe a hora que o pai vai dormir, ele sabe a rotina do pai. Ele podia dizer, não, meu pai vai sair tal horário, eu vou lá, converso com ele, vocês vão lá e pegam essa bicicleta. Ele precisa saber, é como se fosse assim, forçar que isso é o bom, ele não está sabendo. Então, não, ele volta para a família e a mãe é quem dá o gatilho para aquele pai refletir. Então esse filme assim é uma aula de família, de educação, de amor dentro daquele almoço deles, aquela comida, como Arthur traz,
a escolha de qual refeição, que democracia ali. O pai perguntando qual refeição você prefere e por quê. Então, e depois, assim, ele deixar de comer em detrimento dos filhos. É muito lindo, muito lindo. E assim, chegando ao nosso final, nosso debate voou, voou. Muito bom estar com vocês. Desde já agradeço imensamente aos que estão participando conosco, os que vieram, e ao trio, que a gente vem conversando há muito tempo. É uma alegria imensa ver meus jovens, que eu evangelizei minhas crianças no segundo ciclo, que eu era prodígio, aí eu comecei muito cedo. Aí, rever que se tornaram grandes amigos, isso para mim é o mais importante da casa espírita, quando a gente reencontra almas em afinidade e a gente tem assim um laço que há muito tempo que a gente não se vê fisicamente, assim, eu vejo principalmente Rayane, Gabi, Arthur, a gente conversa uma coisa ou outra de evento, mas a saudade e o amor é o mesmo, de como se fosse ontem, lá em João, a gente lá planejando, jantando e João brincando. Parece que foi ontem esse nosso reencontro e é sempre muito feliz estar com vocês. Como Thais aqui lembrou, dia 23 de agosto, no penúltimo domingo desse mês, daqui a 15 dias. Claro, Arthur não podia faltar sem a arte dele. Daqui a 15 dias teremos Divaldo, com Suênia e Denise, o filme Divaldo. Esse filme a gente vai tentar trazer muito sobre mediunidade e juventude, sobre esses desafios que tem da mediunidade, como o Divaldo passou, da importância do estudo, do que a gente precisa abrir mão, da resiliência, que é um exemplo para todos nós e para pôr em prática, certo? Quero que o trio, rapidinho, suas considerações finais e passar depois a prece final eu vou passar para a Rayane Santa Cruz, para ela desenferrujar das preces. Então, obrigado a todos. Foi linda a tarde. É um filme que, como diz Thaís, ficou marcada essa frase, Thaís. Realmente, mexeu com a gente assim, incomodou mesmo lá dentro. Que bom que assim foi feito e que a gente reflita com o que a gente ouviu hoje, como eu falei de início, as várias versões do filme, as visões que vão se completando, que isso é lindo. Espero muito revê-los no próximo Cine Debate Espírita, promovido pela AME, que é um grande agradecimento que eu deixo aqui, já que Denis está aqui, em nome da AME, para a Josineide, a Denis, a todo esse apoio que o DECON nos dá, com as imagens, com as tags lindas, são muito bem feitas pela equipe do DECON, com muito carinho, muita atenção, um alto nível. Vamos fazer foto, claro, vamos fazer nossa foto. Então, Denis, você abre o seu vídeo. Então, fica o agradecimento à AME e por todo esse apoio que nos dá para essa atividade de divulgação através do filme, de trazer o espiritismo através da arte cinematográfica. E a Isis, que não pôde ficar até o final, mas que também nos abrilhantou com a música espírita muito bem tocada, uma voz linda e um repertório assim escolhido a dedo mesmo para esse momento. Passa aí para os meus queridos. Vamos fazer na mesma ordem. Arthur, Gabi, depois Rayane. Rayane já faz a prece final. Quer fazer a foto logo? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então, deixa eu ver quem é que está fora. Está todo mundo na foto? Sorriam, bota perfume, ajeita aí. Olha, Rayane plena. Calma, Arthur. Espera aí que eu estou esperando a Thaís se ajeitar ali. Foi. Pronto, já ele manda, eu mando para vocês. Arthur, suas considerações finais, amigo. Muito bom, Daniel, como você bem falou, né? Eu acho que esse é um dos papéis principais, assim, não principais, mas um dos muito importantes, assim, essenciais da arte, né? Como você falou. E filmes acho que tem esse papel também, que é de trazer certas até perspectivas diferentes ao nosso cotidiano, para que a gente possa também repensar, né, algumas coisas.
A arte deixa a gente entrar em contato com pessoas que estão do outro lado do mundo e a gente consegue aprender com outras situações e outros contextos, né? E é isso que esse filme traz aos montes, assim, né? Um negócio que faz a gente pensar no nosso dia a dia, quais são, o que é as necessidades da gente, né? O que é que está faltando, o que é que a gente acha que falta. Eu sempre lembro do fala de Peixinho, quando ele falava que a gente, às vezes a gente tem o pão, só que a gente tem às vezes o pão com a manteiga, né? Porque no pão nosso ele vai falando o pão de cada dia, né? Só que a gente não quer só o pão, a gente quer a geleia, né? Pra passar no pão. E aí marcou muito, assim, que às vezes a gente quer muito mais do que a gente já era o suficiente, né? E é muito bacana esse filme, muito mesmo. É interessante também ver a história dele, depois tem vários vídeos, ele fez aqueles TEDs, lá ele se apresenta e falando. Ele com 19 anos fez a primeira apresentação, o pessoal trouxe ele para falar lá, e ele fica um pouco meio assim, né, meio assustado assim com o pessoal, mas ele vai contar. Ah, foi com 14, eu peguei o livro lá e fiz o moinho, né? Todo mundo começa a rir, né? Tu pegou o livro, leu e fez o moinho, né? Todo mundo começa a rir, né? É engraçado aí como ele vai explicar a situação. E é isso, gente. Obrigado aí por todo mundo, por todos os comentários também. Foi muito legal, muito bacana. E já são vários cine-debates aí que estão aí nesses tempos aí de pandemia que foram muito, muito proveitosos, muito legais. E ainda daqui a 15 dias tem outra aí. Valeu, gente. Até mais. Gabi. Então, é basicamente isso aí que Arthur falou. Tchau, não, tô brincando. Juro que eu esqueci. Ah, sim. Não, o que nos faz refletir, né, sobre ainda mais desse filme que é sobre a nossa encarnação, né? Sobre essa jornada interna que a gente tem que fazer, quais são as nossas bicicletas, como diz Rayane, quais são os nossos desertos, né? O que é que a gente pode fazer com as nossas ferramentas, né? E não se prender a isso aí, como o Arthur falou, a geleia, né? Querer a geleia se você tem o pão e a manteiga, né? E que a gente é muito mais do que essa encarnação. Então, quem sabe não é a gente em outra encarnação dessa forma. Essa questão da desigualdade, né? Muitas vezes a gente está aqui numa situação confortável e na próxima encarnação a gente pode não estar. A gente não sabe, né? Cabe a nós fazer o bem com aquilo que a gente tem, né? Tem outra parte que eu lembrei que ele falou, que quando o pai está negando a ele entregar a bicicleta, ele fala, eu sei mais do que você. Tem coisas que eu sei que você não sabe. E justamente por isso ele sabe que ele tem aquele chamado, que ele tem aquilo para ser feito. E às vezes a gente tem isso também, a gente recebe, a gente sabe e a gente não vai atrás. E gostei muito de participar aqui com vocês. Quero participar dos outros também. E vamos lá. Denis. Gente, boa noite. Eu estou falando pela primeira vez aqui no Cine Debate. Eu acho que é o segundo que eu estou acompanhando. Não apareço, mas eu fico vendo muito assim, as reflexões de vocês, como são bacanas, né? E principalmente hoje, que eu vi muito desses jovens como eu, né? Que foram evangelizados, foram criados, né, dentro do centro espírita, e como alguém comentou aí, né, teve a teoria, mas teve a prática junto. Isso foi fundamental para hoje a gente estar aqui, né? Então, o Daniel sempre agradece a AME também, então, em nome da AME, agradecendo também a condução desse trabalho que é tão bacana, né, tão fantástico, assim, dentro de uma pandemia, dentro de tempos difíceis como nós estamos. São reflexões necessárias para que a gente consiga ainda mais fossilizar todo esse aprendizado, essa experiência que a gente teve, que a gente está tendo e que a gente possa, assim, passar para as próximas gerações também, né? Porque eu acho que é isso que é importante, é a gente conseguir quebrar alguns ciclos e abrir novos ciclos sempre, né? Do que a gente aprendeu de importante, do que a gente tem aprendido, do que a gente tem vivenciado, do que verdadeiramente importa na vida e na construção do ser imortal da gente. Então, parabéns a todos,
né, por esse trabalho que é muito bonito. Eu acho que, eu não lembro qual é o dia, mas tem um dia que eu vou participar, que eu acho que é em setembro, né, Daniel? Setembro, dia 6 de E setembro, dia 6. está tá perto, então, viu? Tá? Falta menos de um mês, então. E aí eu fico muito feliz. Parabéns a vocês, parabéns, Rayane, Gabi e Arthur, né, por hoje. E fica aí o nosso agradecimento pela contribuição de vocês também e por estar fazendo a diferença, né? A gente podia estar assistindo qualquer coisa, estar no celular, mas a gente está tirando esse tempinho assim para investir na gente e nessas reflexões que são fundamentais. É isso. Massa! Então, 6 de setembro, teremos Denis, teremos Mona Lisa e Marcos Túlio. Um filme muito bom, mas vai ser surpresa. Não vou lançar já, não. Já entregaram o filme, isso. E outra coisa Já que eu acho entregaram? fantástico é esse fundo na foto de Arthur, né? Que Raíssa, um dia desse, aprendeu a fazer também, ficou botando no evangelho que a gente faz. E outra coisa também que vocês sabem demais da tecnologia, que vocês ficam botando uns legalzinhos, umas palminhas aí, que eu não sei nem onde bota isso. Tem uma parte de... Depois eu lhe ensino. Reações, eu aprendi E a hoje. gente é jovem. Eu aprendi hoje, Denis. Né? Eu aprendi hoje. Valeu. Pois é, Malévola, dia 6, vai ser muito massa, sobre a obsessão, sobre o amor doente, sobre o ódio. Quando foi uma escolha assim, me chamou bastante atenção nessa escolha, e vai ser muito bom mesmo. Rai, com você, meu amor, suas considerações finais, e a gente já ouve a sua prece. Um beijão em todos e todos convidados sempre. Eu sempre que você me chamou para fazer a prece, seu danado. Não, eu quero agradecer. Quando o Daniel vai falar comigo, eu digo, eu não vou fazer isso não, será que eu morro de medo? Mas eu já tinha assistido o filme e foi um filme que me tocou muito, assim, disse, vamos lá, vai ser legal. E foi realmente muito legal, muito interessante, eu nunca tinha participado e eu acho que a mensagem é essa, essa determinação para a transformação, mas também aceitando nossos momentos. Eu acho que isso também é válido falar. E parabéns a vocês, né, que estão sempre trabalhando na pandemia e trazendo novas formas e outras maneiras de pensar espiritismo e de debater o espiritismo, não só pegando o evangelho e lendo, né, mas incorporando a arte como uma forma também de ver, né, o amor de Deus, né? Acho que é isso. É o que, menino? Não é pra fazenda dinamarquês, não. Que danada é isso? Eu não sei, não. Então, vamos agora fechar os nossos olhos virtualmente. Não sei, fecha os olhos virtualmente. Como é que é, minha gente? Eu nunca participei desse negócio online, não. Oxe, É a mesma prece, filha. É a mesma prece, aí fecha os olhinhos, pensa em Mas Jesus e ouve você. Não é dinamarquês, não. É porque ela só sabe fazer assim, suíço, uma coisa assim. Mas não é aqui mesmo, do Nordeste, Campina Grande. Meu filho, eu não sei nada de dinamarquês, pelo amor de Deus. Pois tá bom, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e com o nosso espírito e nosso coração de graça e de gratidão por esse momento, onde nós compartilhamos mais uma maneira de ver o teu amor, Senhor, por nós, os teus ensinamentos, que por hora podemos enxergar como desafios, como dor, como angústia, mas que, no fundo, sempre será a tua mensagem, o teu ensinamento e a tua maneira de nos fazer evoluir, crescer. Obrigada a todos os espíritos que trabalham e estão
na organização deste momento, deste evento, para que tudo saia conforme planejado. E assim, com o coração cheio, que comecemos a nossa semana, mais uma semana em nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Senhor, e que assim seja.